Sônia Vieira aqui e nesse vídeo eu vim te falar a parábola das dracmas perdidas, que se encontra lá em Lucas 15, verso 8. Então, o que acontece? Lá, Lucas, né, ele era um grande médico e ele contava as histórias, né, que Jesus havia contado quando estava com eles ali. E ele se referindo nessa parábola sobre uma pessoa que encontra ali a salvação em Jesus Cristo e comemora. Então, essa história da dracma, da dracma perdida, no caso, né? Houve uma mulher que ela havia perdido uma das 10 dracmas que ela possuía, ela tinha perdido. E essa dracma significava uma moeda. Antigamente, tinha um enorme valor. E ela se deu conta, acordou um dia e falou assim: perdi, só tinha 9. Só que estava tão tumultuado ali aquela casa dela que ela teve que. Ela não conseguia achar, ela queria. Poxa, a gente pensa assim: poxa, se ela tinha 10, se ela tinha 9, perdeu uma. Não, ela fez questão. Ela acendeu a luz, varreu a casa para achar uma das 10 dracmas. Então, como compara, né, que Jesus ele faz questão de uma alma que se perdeu. A história relata sobre isso. E sobre a dracma. Gente, eu já fui essa mulher que perdi a minha dracma, perdi muito, perdi feio. Não é romantismo que eu vou te contar aqui. E eu tava num ponto de um exemplo, só um exemplo aqui, do meu filho me acordar. Na época ele fazia faculdade e ele me acordava para fazer, porque ele não comia comida de rua, até hoje ele não come, e ele me acordava de madrugada, mas era tipo assim, 5 horas da manhã para fazer comida para ele. Ah, Sônia, por que que eu não fazia antes? Não, eu preferia fazer cedo. Aí na hora de acordar, eu acordava me arrastando, eu acordava reclamando, tudo por conta de que eu estava igual essa mulher, com a minha dracma perdida, só que eu não sabia. Ela também se deu conta, no entanto, ela teve que acender a luz, varrer a casa para encontrar. E esse varrer a casa, o que estava acontecendo, no caso comigo, era algo interno. Então, era caso preocupante, estava preocupando a minha vida, porque eu já todos os dias eu não queria acordar, colocava o relógio para despertar, a mesma coisa que nada, e eu queria mudar, porque era constrangedor quando meu filho acordava, não só isso, né? Quando meu filho acordava, me acordava: mãe, eu te pedi para fazer comida. E eu já ficava irritada, porque a minha casa estava suja. E quando fala casa, igual fala aqui casa na Bíblia, simbolizando que não é casa terrena. A casa terrena pode estar limpa. Claro que a minha não estava, mas o pior de tudo que estava atrapalhando todo o meu processo de desenvolvimento era a sujeira que estava dentro. Era eu não querer acender a luz e varrer a minha casa. Aqui esta mulher da parábola, ela acendeu a luz, de novo repetindo, acendeu, porque se ela não acendesse a luz, ela não iria encontrar. Ela varreu, porque quando ela varre, faz aquela reviravolta, tudo, imagine só, ela varrendo, tchá, tchá, varrendo a casa, com aquele barulho, aquelas poeiras, e a moeda fazendo barulho no chão, porque moeda, quando, né, imagina, você varre a casa, tem aquele barulho. Então de igual modo a nossa casa, quando a gente quer consertar, é desconfortante, faz barulho sim, até mesmo dá náusea você olhar assim, tudo bagunçado. Eu precisei comprar mentorias, precisei comprar cursos
pensando que o meu problema ia ser resolvido. A minha solução se encontrava ali naqueles cursos. Não estou falando do curso, eu estou falando de mim. Tinha cursos que eu não abria, tinha isso tudo, eu queria encontrar a solução do meu problema. Só que tinha um curso muito curioso, que tinha um curso que falava, você limpa toda a sua casa terrena, a sua casa, né? Vai lá nas suas gavetas, tira tudo, todas as peças que você não usa mais, ou joga fora, porque às vezes tem peça que, tipo assim, eu engordei, aí fico guardando aquilo ali, creme, frasco de creme que acabou e eu fico guardando, não, vou guardar porque um dia eu vou precisar desse nome, era tão mais fácil escrever, né? Então, eu vou precisar desse nome para eu comprar outro. Então era coisa absurda. E com isso, eu estava literalmente perdida. Procurei nesses cursos, não encontrei. Porque nada adianta eu querer limpar a minha casa física, a qual eu limpei, e não adiantou, porque a limpeza tem que sair de dentro para fora. Quando a Bíblia fala que essa mulher acendeu a casa e limpou, varreu a casa, quis dizer o quê? De dentro para fora. Né, de dentro para fora. E fala que ela achou uma dessas 10 dracmas e ela comemorou, chamou as suas amigas, chamou as suas vizinhas, eu imagino, né? Fez uma festa, fez um bolo, fez uma pipoca e comemorou. Aqui está eu comemorando com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Eu estou comemorando com você, porque eu literalmente achei essa minha moeda, essa minha dracma que estava perdida dentro de mim. Eu estava literalmente perdida. Eu me entreguei, na época, eu me entreguei à bebida achando que a minha solução para esse problema que eu achava que era na bebida. Então, fiquei pior porque eu começava a beber. Depois eu vou contar mais sobre isso, que não é o assunto agora é limpar a casa, e a casa que eu entendo é a casa interna, e depois eu falo sobre a bebida. Eu sei que eu começava, para deixar só uma palhinha aqui para você, começava a beber na quarta, ia quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, olha isso, hein? Na segunda eu estava acabada, eu estava um lixo mesmo, literalmente. Ah, Sônia, tá te chamando. Mas eu ficava arrependida de ter feito isso, de ter, meu Deus, para que gastar o dinheiro que eu não tinha para gastar? E sobre os cursos, vários e vários cursos, mas o problema não é o curso. Eu não estou aqui falando de curso, eu não me arrependo de falar dos cursos, porque teve curso que eu abri, teve curso que eu não abri, e os que eu abri foram muito bons. Só que assim, eu entendi que nós temos que querer nos levantar, nós temos que querer limpar a nossa casa, assim como essa mulher, ela procurou cautelosamente, nós temos que fazer, porque é um processo. Entenda, é um processo, não é de hoje para amanhã. No entanto, quando um desses cursos falou, limpe a sua gaveta, eu até passei mal esse dia, porque tinha tanta sujeira. Eu acho que eu passei mal a mais da preguiça também, né? Tinha tanta sujeira, tanta sujeira. Só que aí você me pergunta, Sônia, melhorou? Não. Por quê? A sujeira estava aqui. Eu tinha que acordar para aquele problema. E eu estava de mal a pior, a ponto de o meu casamento se acabar. Claro que agora tá reconstruído, né? Graças a Deus. Mas o meu casamento, na época, eu estava tão perdida por conta dessa dracma, desse valor que eu havia perdido, que tudo para mim era ruim. Eu estava chata, eu estava mala, eu estava
até mesmo procrastinando. Procrastinando o quê? Deixar, isso aí amanhã eu faço. Nunca fazia. Isso aí depois eu faço. Eu tava com preguiça, uma preguiça, porque a Bíblia fala que a preguiça não tem que pertencer a gente por conta da preguiça. Goteja a casa, né? Lá em Provérbios fala. E eu tava literalmente preguiçosa. Eu tava descuidando da minha casa, do meu filho, do meu esposo, dos meus animais. Eu tava por conta, gente. Tudo, de- tudo por causa desse valor que eu havia perdido. Então, o que eu fiz? De dentro para fora, a limpeza. E eu vim aqui comemorar com você. Sônia, você se limpou. Eu fui praticamente levado a me limpar. Por quê? Se a vida, tem uma frase, né, que eu até ouvi em um filme, se a vida te derrubar, cabe a você se levantar. E o cair é do homem, e o levantar também é do homem. É claro, tudo tem o favor de Deus em nossas vidas, mas Deus, ele não vai fazer o que nós temos que fazer. Então, é uma dica aqui de a mim, eu sou sua amiga, eu decidi, deu certo, gente, deu certo. Então, procure se limpar, procure ter paz. Sônia, você está dizendo que eu sou sua. Não, não é isso. Muitas das vezes a gente pensa assim, o porquê está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Coloca a mente no lugar, se organize, queira se organizar. Como eu falei, é um processo, demora, mas no final tudo dá certo. Um ótimo dia para você. Não só para você, mas toda a sua família. Beijo.